Olá, o debate está no ar. Estamos ao vivo toda quinta-feira às 6 da tarde no Facebook do Futura. Na TV tem debate toda terça às 9 da noite. Ou, se você preferir, temos um encontro marcado a qualquer hora do dia ou da noite no Futura Play. E a saúde do brasileiro mudou. Segundo o IBGE, em 8 décadas, a expectativa de vida no país teve um aumento de 30,5 anos. Para você ter uma ideia, em 1940, a expectativa média de vida era de 45 anos. Já em 2017, a longevidade alcançou a média de 76 anos por aqui. E um ponto importante que afeta a saúde são os hábitos alimentares. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, existem pelo menos 5 milhões de pessoas desnutridas no Brasil. Por outro lado, mais da metade da população está com sobrepeso. A relação com as redes sociais, as novas rotinas de trabalho e as inovações na área da medicina também modificaram a realidade do país. Por isso, o debate de hoje vai discutir o futuro da sua saúde. Então, eu convido você a ficar comigo e com os nossos convidados ao longo da próxima hora. Fique com a gente! E para começar, nós vamos tentar entender quais são as funções da tecnologia, do uso de dados e das regras de privacidade no setor da saúde, com Carlos Afonso, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Então, vamos conferir. Os últimos anos parecem ter levado a nossa ideia de futuro e como nós nos relacionamos com a tecnologia para uma outra direção. De um lado, a gente poderia pensar, numa década passada, com uma ideia de que a internet é especialmente ou essencialmente um espaço de liberdade, que faz com que as pessoas possam se comunicar com outros do outro lado do mundo e que esse potencial inovador da comunicação caracteriza esse momento de uma década passada da internet. Nessa década em especial, com todo o fenômeno da desinformação, com o tratamento em massa de dados, a gente migra para um momento de reflexão sobre a rede em que a internet se transforma muito mais numa rede de controle. Os dados ligados à saúde passam por uma gestão que precisa ser especial, que precisa ser detalhada e que precisa especialmente ser conhecida. O Brasil vive, infelizmente, uma crise de confiança no que diz respeito à segurança digital. Nós, toda semana, vemos diferentes situações de vazamento de dados pessoais na mídia, o que vai criando para todos uma noção de que o Brasil ainda precisa caminhar muito para a construção de uma verdadeira cultura de proteção de dados pessoais. E aí, especialmente, eu tenho dificuldade em imaginar na criação de uma cultura de proteção de dados pessoais a partir dessa violação sistemática, semanal, da proteção de dados, com essas notícias de vazamentos que a gente vê a todo instante. Então, é preciso, de um lado, que o governo aperfeiçoe também as formas de gestão desses dados pessoais, e especialmente de dados de saúde, mas, por outro lado, a gente também não pode delegar completamente a responsabilidade para governos e empresas. E é importante entender que a proteção de dados começa, essencialmente, com o titular desses próprios dados. Ou seja, cada um de nós precisa começar a se preocupar um pouquinho mais com os dados pessoais e com os dados de saúde que podem ser acessados, que podem ser controlados por terceiros. Pois é, vamos fazer o que para tentar evitar que nossos dados sejam controlados por terceiros? É sobre isso e muito mais que a gente fala aqui no programa de hoje. Mas já começo agradecendo também ao Carlos Afonso por ter mandado esse depoimento, conversado conosco aqui no debate. E já para abrir o programa, a gente vai conferir um destaque da redação. Você vai ver aí na tela que entre agosto e dezembro de 2019, o Ministério da Saúde e o IBGE vão realizar a segunda edição da Pesquisa Nacional de Saúde. Mais de 3.200 cidades devem ser incluídas no levantamento, que tem como objetivo reunir informações para aperfeiçoar iniciativas como a Estratégia de Saúde da Família e o programa Farmácia Popular. Então fique ligado, porque entrevistadores uniformizados com colete e crachá de identificação do IBGE vão passar por mais de 100 mil residências em todo o país, fazendo perguntas sobre as características do domicílio, educação, rendimento, estilo de vida dos moradores, doenças crônicas e muito mais. Então,
fique atento aí nesse momento, de repente você recebe também a visita de um desses entrevistadores e contar tudo sobre a sua saúde. Mas para falar mais aqui sobre o futuro da saúde no Brasil e no mundo, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Carlos Andrade, que é médico do Instituto Nacional do Câncer, do Centro de Oncologia Integrado Américas, e também conosco está a médica Renata Aranha, pós-doutora em Educação, PhD em Saúde Coletiva e fundadora da empresa Atol. Bem-vindos os dois, muito obrigado pela presença, prazer estar aqui com vocês. Bom, eu quero começar perguntando para o Carlos, então, a gente falou aqui da Pesquisa Nacional de Saúde, como é que um estudo como esse, em que vão lá os entrevistadores, uma espécie de censo, né? Vão lá na casa das pessoas, perguntam sobre hábitos, sobre doenças crônicas ou não, como é que tem acesso à saúde, como é que tudo isso, essa pesquisa pode impactar na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros? É muito interessante esse levantamento de dados, porque com base nessas informações que a gente identifica prioridades e também checa resultados de medidas que foram tomadas. A gente há pouco tempo ganhou o reconhecimento das campanhas contra o tabaco, por exemplo, que o Brasil é uma referência mundial e muito dessas informações podem vir a partir dessa forma de levantamento. Sem dúvida. A Renata com a gente também, e ela entende muito de coleta de dados também, né? A gente está vivendo agora, Renata, nessa era do Big Data, como se fala, né? Em que todo tipo de ação, comportamento geram dados, seja com celular, seja que o doutor aqui também com... Você também está com o reloginho, os dois médicos aqui no estúdio com o seu reloginho inteligente, coletando informações, né? Então, de que forma essas informações distribuídas em todos os lugares, aí em servidores, de hospitais, de laboratórios, tem os relógios inteligentes, tem celulares que gravam informações. Como é que todas essas informações, esses dados podem afetar positivamente a nossa saúde? Hoje a gente está ou treinando uma máquina, né? Às vezes quando a gente pergunta lá para você dizer que você não é um robô, você preenche o que é uma placa, o que é uma estrada, você está treinando um carro automático, né? Então, ou a gente está dando informação para treinar uma máquina ou alimentando um banco de dados que vai ser usado e dirigido, aquela coisa que a farmácia sabe pelo seu CPF as doenças que você tem. Então, como é que a gente pode usar isso a nosso favor e não para os interesses das empresas? É a gente concentrar e ter análise do que é nosso. Então, se eu estou aqui, tenho todo como eu durmo, o meu sono, o tempo de sono profundo, os meus passos, e eu começo a interagir, frequência cardíaca, pressão, não só porque eu estou usando. O difícil hoje é a gente conseguir que as pessoas tenham os dados individuais e transformem em valor. E aí o valor tem um pouco da coisa da intervenção, né? Eu tenho que ver, poxa, eu não fiz o suficiente. E aí você tem que ter uma motivação e ver que teve impacto. O que faz com que você consiga mudar o seu hábito, então você está monitorado. E o ideal é que a gente conseguisse integrar esses dados individuais, que a gente pode estar registrando em todos os aplicativos, que a gente esquece um sintoma que eu tive, uma coisa. Se a gente registra e guarda esse nosso relato, e a gente consegue integrar, porque os nossos exames que estão com os médicos, os hospitais, são nossos, os dados são todos nossos. Se a gente consegue ter isso com a gente em um só lugar, e tem aplicativos hoje, ou que seja no próprio, né, numa pasta do no celular, bloco de notas, do computador, do celular, mas que você tenha isso reunido de uma forma simples, que você possa estar disponível e acessível no momento que você precisa. Tem que estar guardado com você. Os dados são seus e você que tem a capacidade de levar e mostrar para quem você quer, compartilhar com quem você quer. Pois é, uma coisa importante desse momento da tecnologia, fiquei pensando aqui, a gente tem os aplicativos para assistir filmes, para ouvir música, que tem todo o histórico do que você ouviu na última semana, no último mês, no último ano, tem sugestões, né, de acordo com o que você consome. Eu acho que a gente precisa pensar também para a nossa saúde esse histórico. Bom, você teve um sintoma aqui, de repente 2 meses atrás você viu um outro e esqueceu, de repente algum aplicativo pode ajudar você a chegar na hora de falar com o médico e ter um diagnóstico um pouco mais preciso, né? Eu acho que é a inteligência do uso desses dados que a gente precisa também se preocupar um pouco mais. Tanto para ajudar o sistema médico, quanto ajudar a gente a entender e cuidar da própria saúde. Eu acho que isso é uma mudança agora que a gente está vendo, né? A gente é muito delegar, né? A coisa do paciente. Hoje a gente tem esse movimento, a gente ser ciente. Eu entendo a repercussão disso em mim, né? Minha filha pequena falou, ela ia na médica e aí eu falei para ela, então você vê o que a médica vai dizer que você pode comer, porque ela tem uma alergia, mas mamãe, por que a médica que vai saber o que eu faço com o meu corpo? Eu falei, caramba,
eu que estou falando para as pessoas quando a gente tem que cuidar da gente, do corpo, como é que não está claro isso no discurso para minha filha? Exato. A gente que bom que essa ainda, nova geração já está um pouco mais consciente nesse sentido. A gente precisa desse Bom, a gente vai agora para mais um destaque da redação, porque há 8 anos o Brasil não recebia a visita de um secretário de Estado norte-americano. Então, está aí na tela para você que recentemente, em um encontro realizado em São Paulo com empresários, o representante do governo Trump alertou que o recente anúncio de acordo comercial entre Mercosul e União Europeia pode afetar as relações de livre comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas aí você me pergunta, né? A pauta aqui hoje é saúde. O que tudo isso tem a ver com a minha saúde, com a sua saúde, com a nossa saúde? Bom, esses acordos todos incidem diretamente em setores como farmacêutico, químico e de alimentos. Então, além disso, se conseguir ingressar na OCDE, a gente tem acompanhando muita notícia do Brasil tentando entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico como membro efetivo. Então, mas entrando na OCDE, o Brasil abre mão, por exemplo, da licença compulsória que permite produzir ou importar medicamentos com preço reduzido cobrado pela patente. Então, 2 exemplos são as medicações aí para tratamento de doenças decorrentes do HIV e hepatites. Então, frente a isso, falando de acordo comercial, produção de medicamentos e a nossa saúde, quero saber aqui do Dr. Carlos Andrade quais são as implicações desse tipo de acordo, então, para o futuro da saúde pública no nosso país. Eu acho que quando um acordo desse é firmado, todas essas análises devem ser feitas de uma maneira muito criteriosa, né? É interessante que o Brasil era utilizado como uma referência dentro da OCDE nessa questão do tabaco. Estou voltando a falar do tabaco porque a gente fala de saúde e hoje o sistema ideal de saúde é um sistema que se chama 4P, né? Que é um sistema que é preventivo em primeiro lugar, ele é participativo e isso joga a responsabilidade também do autocuidado, ele é preditivo e ele é personalizado. Né? Só a gente recapitulando um pouquinho, doutor, você falou 2 vezes sobre o tabaco, acho que para quem é mais jovem e não acompanhou, é importante a gente ressaltar aqui que no Brasil, nos anos 80, se ligava à TV, abria uma revista ou saía na rua, a quantidade de pessoas ou, enfim, modelos no comercial, ou pessoas na rua mesmo que fumavam, era muito maior do que é hoje. Você tinha nos restaurantes, você tinha espaço, todo mundo fumava misturado, depois tinha área de fumante e não fumante. No aeroporto, dentro do avião as pessoas fumavam e a gente conseguiu aí, acho que nessas últimas 2 décadas mais ou menos, diminuir bastante. Isso por que foi? Isso foram políticas públicas, não é? Existiu uma convenção, um quadro em que o Brasil é signatário e que ao longo desses anos muito esforço existiu para que a gente pudesse reduzir dessa magnitude o uso do tabaco, sobretudo focando no grande problema que é a iniciação. A pessoa não deve iniciar o uso do tabaco. Então, isso tem muito a ver com essa questão de você promover a saúde, proteger a saúde das pessoas. Mas a ideia de que o Brasil é um caso de sucesso no mundo, tanto a ponto de ele ser utilizado dentro da OCDE como uma referência positiva. Né? A questão do acesso ao medicamento, eu acho que o Brasil tem políticas próprias de precificação de medicamentos e, obviamente, eu acho que a gente tem que olhar isso como oportunidade de ampliar o acesso, nunca restringir o acesso aos medicamentos, mas, sobretudo, focar muito em políticas públicas que promovam a saúde, promovam os bons hábitos e evitem o adoecimento da população. Pois é, a gente tem uma série de outras doenças que também tem a ver com hábito, com os costumes que as pessoas têm, ou de falar sobre alguns tipos de comportamentos. Como é que você vê isso, Renata, sobre o que a gente falava de a gente assumir um pouco mais a responsabilidade sobre a nossa saúde? O cigarro, acho que novamente é um exemplo, mas também para quem não fuma, começou a falar mais sobre o cigarro ou perceber os impactos negativos do cigarro para a saúde. Tem outras questões que a gente deveria falar mais sobre saúde no Brasil, todo mundo se apropriar um pouco mais, conversar mais sobre o que os hábitos têm a ver com a minha saúde, com a sua, quando a gente compartilha o mesmo espaço? Seria muito bom que as conversas fossem mais sobre a saúde do que a doença. Exatamente. E é um contexto também do país e da forma, né? Na hora que a nossa cultura é fazer diagnóstico e tratar, esse é o assunto, né? É o nível do colesterol, né? E quando a gente não está, na verdade, focando dentro das ações de prevenção, né? Fica como uma coisa mais chata ou que eu tenho que fazer, né?
tem grupos claros, né, da atividade física, que é inegável, não tem remédio que substitui em evidências científicas o benefício geral, e a gente fica atrás da pílula, sem fazer o que está ali, né, de graça. Eu acho que a gente tem que entender a motivação de cada pessoa em cada fase para ajudar que ela faça. Sem dúvida, a questão da alimentação, do sono, porque tem coisas simples de higiene do sono, da forma que você faz, que muda a tua qualidade de concentração. E a própria meditação e tudo que Carlos aqui pode ajudar a gente, que é, como ele me falou outro dia, um eixo que ajuda a gente a conquistar essas outras mudanças. Dá essa dica para a gente, então, doutor. É interessante essa questão do hábito. O século XIX ficou conhecido como o século da higiene, né? Grandes medidas de higiene geraram um grande impacto na saúde. O século XX, conhecido como o século da medicina ou da tecnologia. E o século XXI está sendo conhecido como o século do hábito, o século do estilo de vida, que vai ser isso realmente que vai ter o potencial de você, grande fração evitável do adoecimento, se dar ao estilo de vida. E essa questão de mente sã e corpo são é muito importante, já é muito conhecida há muito tempo. É uma frase antiga, muito mas a gente ainda demora muito para praticar, né? Exatamente. Então, a gente fala muito da atividade física, né? Mas a atividade mental, no sentido das técnicas contemplativas, podem ajudar muito a isso. Existem estudos que mostram as pessoas engajadas na prática da meditação, por exemplo, que conseguem engajar num bom hábito alimentar. E aumenta a chance também de você manter a tua atividade física regular. Então, isso são eixos de baixo custo, são realmente medidas que a gente precisa adotar, né, criar esses hábitos e ter um potencial de proteção muito grande à nossa saúde. Muito bem. Tem uma questão que não é do futuro, mas é do presente, que é a redução da oferta de medicamentos pelo programa Farmácia Popular, que distribui remédios ou os vende com descontos de até 90%. Segundo o levantamento da ONG Repórter Brasil, a partir de dados do Ministério da Saúde e da Fiocruz, o programa, criado em 2004, deixou de atender cerca de 7 milhões de pessoas nos últimos 2 anos, com medicamentos básicos usados, por exemplo, para controle de colesterol, para rinite, para osteoporose, por causa da redução de orçamento e do número de farmácias credenciadas no programa. Então agora eu vou chamar mais um convidado para o nosso debate, que é o médico PhD em neurociências, professor e pesquisador da Unirio, o Lucas Medeiros. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso debate. E a gente está aqui falando de uma mudança no esquema de oferta de medicamentos, mas também é importante pensar, como falávamos aqui, na forma como pensamos em saúde, prevenção e tratamento. Queria começar ouvindo você sobre essa mudança de consciência que a gente tem que disseminar mais aqui no país. Interessante. Obrigado, Cristiano. A ideia, né, é que a tecnologia ela é fundamental. Agora, quando a gente se depara com a informação de que 7 em cada 10 vidas perdidas, mundo afora, elas têm na origem escolhas pequenas e grandes de estilo de vida que a gente faz no dia a dia, isso abre um cenário para a gente conseguir atuar nisso e reduzir grandemente a influência dessas doenças, tanto em perdas de vida quanto em qualidade de vida da nossa população. E acho que no país como o Brasil, já que o tema está muito vinculado aí no debate ao Brasil, eu acho que isso não é uma via alternativa. Eu acho que todo mundo no Brasil precisa de um médico e de um profissional de saúde que tenha essa visão, não só sobre os medicamentos de estilo de vida, né, que a gente já tocou em algum deles aqui, quanto em ser ele profissional uma ponte de travessia para ajudar a levar essas pessoas para uma vida mais saudável e com menos doença, porque quanto mais doença, mais caro é para se tratar essas doenças. Num país como o nosso, em que falta recursos para tudo, uma solução menos cara, como a medicina do estilo de vida, eu vejo ela com muito entusiasmo. Lucas, a gente sabe que em 2017, os 5 medicamentos mais vendidos do Brasil tinham como finalidade combate à dor,
prevenir trombose e estimular a produção de vitamina D. Esses dados aí foram fornecidos pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. O que isso revela sobre as condições de vida, sobre os hábitos e sobre o cuidado primário em saúde no Brasil? Eu colocaria assim, a vitamina D, consumir, por exemplo, medicamentos para aumentar a vitamina D mostra muito como é que está o nosso estilo de vida. A gente está mais confinado, a gente está mais distante da natureza, né? E esse medicamento da vitamina D, a gente pode produzir ela de uma forma muito barata, que é simplesmente pegando sol, né? Como imagino que todo mundo que está ouvindo o programa já tem essa ideia, né? E isso é uma forma muito mais barata, tanto para as pessoas, para o bolso de cada um, quanto para o governo, porque falta de vitamina D, por exemplo, pode levar a uma doença que é a osteoporose, que pode se desdobrar tanto num aumento maior das dores pelo corpo, quanto também em fraturas, que são mais fáceis quando a pessoa tem osteoporose, internações, diárias de CTI, por exemplo, que custam R$10.000 a diária de um CTI, e infelizmente oferecer isso para toda a população de um país, no sentido de uma medicina muito tecnológica e cara, é impossível para qualquer país. Então, quando a gente tem o estilo de vida e a prevenção para ter como arma, isso é bom para as pessoas e bom para o país como um todo. Uma questão bem delicada. A gente está falando aqui para você de casa que recebeu a indicação de um remédio, parar de tomar o seu remédio. Acho que os médicos aqui também concordam, não é por aí, mas é também você ter uma consciência maior sobre o que você vai consumir, né? Porque, na verdade, o medicamento é um tipo de droga, pode ter uma série de efeitos colaterais e você, enfim, não vai duvidar aí das receitas que o profissional de saúde passou para você, mas também tem algumas coisas que podem ser conversadas, né, doutor? Existe um fenômeno de medicalização da sociedade, né? De uma busca, a gente chama isso de disease mongering. É uma maneira de a gente estar quase colocando um remédio para tudo que acontece. Então tem que ter muito critério, né, nisso, para que não exista o excesso, né, que a gente chama de superdiagnósticos, excessos de diagnóstico que exigem intervenções, mas, obviamente, é dessa maneira que a gente aloca o recurso que é limitado da maneira que ele vai gerar o melhor resultado. É nesse sentido que tem que ter critério na medicalização. Quando precisa, ter aderência. Porque muitas vezes ele é tão, a maioria das vezes, isso que você falou, é claro que é para usar, né, as medicações, mas da forma correta, o horário, a aderência, não adianta, né? A gente tem estudos que mostram na hipertensão que o fato de aderir só e de cuidar já muda a tua capacidade de pressão arterial. Muito bem, deixa eu voltar a falar com o Lucas, porque em 2022 o Brasil deve continuar crescendo e ser o 5º maior mercado farmacêutico do mundo. A gente falava aqui sobre vendas de remédios. Doutor Lucas, quais são as questões centrais aí que isso traz para o debate sobre o estilo de vida, políticas públicas, né? Amarrando com o que nós falávamos aqui sobre a questão da recomendação do uso de remédios, mas também sobre uma questão comercial que pode estar aí impactando também esse aumento do número de vendas. Eu acho que uma coisa que é fundamental a gente perceber, né, é que a propaganda também, o estímulo para a solução medicamentosa e a solução hospitalar, né, ela muitas vezes é bem intencionada, né, e ajuda as pessoas, mas muitas vezes cria, como o Carlos, meu amigo, falou, cria uma atmosfera em torno do remédio, do hospital, da doença, e a gente acaba se esquecendo da esfera preventiva, da esfera de cultivar o lugar de saúde, de cultivar a nossa consciência para a gente fazer escolhas mais saudáveis no dia a dia. E os custos, já eu insisto, né, no nosso país, que a gente tem tanta limitação ao acesso a tanta coisa ainda, né, eu acho que isso é uma necessidade básica, a gente ter atenção com relação a isso.
Muito bem. Então, Lucas Medeiros, muito obrigado por ter contribuído no nosso debate de hoje. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço, obrigado. Valeu. Bom, a gente está falando aqui sobre qualidade de vida, estilo de vida e o bem-estar social vem sendo acompanhado pelas Nações Unidas. E uma das formas é pela adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2015 teve essa revisão desses objetivos. E uma questão que tem ganhado cada vez mais importância é compreender a relação entre saúde e felicidade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que a gente mede tudo isso? A equipe da TV Univale, parceira do Futura lá em Santa Catarina, nos mostra como essa discussão tem mobilizado a busca por conhecimento. Então, vamos conferir. Fazendo sorrir desde os filmes em preto e branco. A genialidade de Chaplin na indústria do entretenimento provoca o público sobre momentos felizes. E como alcançar a felicidade? Para além da tela do cinema, o sentido da felicidade está num luxuoso apartamento à beira-mar? Na satisfação de um carro novo, numa lancha ou na prática de exercícios físicos, caminhadas e na rotina do dia a dia. Felicidade é poder acordar todo dia, né? Podendo fazer cada dia as suas escolhas, e isso tem que te trazer coisas boas, né? São coisas simples que às vezes não têm valor material, mas têm um valor inestimável. É um estado de espírito, é você estar satisfeito com as coisas que você tem. Estar contente com um dia de sol, possibilidade de ter saúde, possibilidade de poder andar, se locomover com liberdade. Desde 2008, a Universidade do Vale do Itajaí oferece essa disciplina de felicidade no curso de Estética e Cosmética. Várias pessoas estão emocionalmente abaladas, né? E isso a gente está falando de crianças, jovens, adultos e pessoas mais velhas. Então tudo isso fez com que nós repensássemos a nossa postura enquanto instituição de ensino, enquanto educador, e trouxesse de fato, né, uma abordagem, uma discussão sobre a felicidade para o ambiente de sala de aula. A visão sobre felicidade e a influência nos serviços de saúde também tem incentivado discussões entre os profissionais dessa área. Recentemente, esse foi um dos assuntos discutidos na TEDx Rio sobre o futuro da saúde. Durante a curadoria, a gente se deparou com profissionais renomados voltando à essência, retornando na questão do relacionamento, na questão do você ter uma boa alimentação, exercício, o que você vive, como você vive a sua vida, o propósito. E isso foi muito curioso para a gente. Eu acho importante a gente destacar agora, botar a pessoa como responsável pela saúde dela. Porque no mundo que a gente está vivendo, com tantas informações, tantas influências externas, a gente procurar ter cada vez mais conhecimento e ver como nós podemos viver da melhor maneira possível. É o que todos nós queremos, né? Viver da melhor maneira possível. Então, quero já agradecer a equipe da TV Univale, Almeri Cezino, nos contribuindo aí com essa reportagem muito bacana sobre felicidade. A gente faz um rápido intervalo e já volta com mais debate com nossos especialistas aqui no estúdio, então não sai daí. O debate está de volta e hoje a gente fala sobre o futuro da saúde no Brasil. E abrimos este bloco para desvendar os caminhos para o bem-estar mental. Recentemente, uma das redes sociais mais populares do Brasil, o Instagram, anunciou mudanças para os mais de 64 milhões de usuários. Os números de curtidas nas fotos não serão mais expostos para o público. A decisão gerou grande repercussão entre críticas e aprovações. E em resposta, a plataforma declarou que a decisão busca tornar a rede social um espaço melhor. A gente vê mais sobre essa história na reportagem. Confere aí.
Menos corações e mais saúde mental. O Instagram passou a ocultar o número de curtidas das publicações da rede social em 6 países. O objetivo é reduzir a pressão sobre os usuários para que eles se sintam confortáveis e se concentrem em compartilhar o que pretendem. Austrália, Brasil, Itália, Irlanda, Japão e Nova Zelândia são os países que devem seguir a nova política. A medida vinha sendo testada no Canadá desde maio. O Instagram tem mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo. Nos países onde a nova política é aplicada, os likes não serão mais visíveis nos perfis dos usuários. Em 2017, um relatório da Royal Public Health Society do Reino Unido classificou o Instagram como a pior rede social para a saúde mental de jovens usuários no país. Pois é, e hoje em dia não dá para falar de saúde atualmente, né, sem levar em conta o tempo que a gente leva aqui, nas redes sociais. Um levantamento da agência We Are Social, divulgado em 2018, mostra que os brasileiros gastam mais de 8 horas por dia conectados na internet, ou pelo celular ou pelo computador também. Mas será que toda essa interação não provoca também um sentimento de solidão, que era para unir e acaba separando? Bom, para tentar entender os desdobramentos do uso das redes sociais para a saúde mental, a gente conversa agora com o Marcelo Veras, que é psiquiatra da Escola Brasileira de Psicanálise. Olá, doutor Marcelo, bem-vindo ao nosso debate. Já começo perguntando, tudo bem? Quantos likes você já distribuiu hoje? Muitos. Na verdade, o Instagram ele não tira os likes que você mesmo faz. Você percebe quantos likes você fez no seu post. Você não sabe da vida alheia. Exatamente. Você pode continuar distribuindo amor e corações por aí, né? Agora, diz uma coisa pra gente. Como é que você tem percebido a importância dessa interação nas redes, na vida das pessoas? Não dá mais para separar a vida real e a vida virtual. É tudo meio que a mesma coisa. Mas como é que a interação através dessas redes tem impactado aí a saúde mental, pelo que você tem percebido? Bom, eu acho que a gente pode seguir um pouco o que se fala de geração X, Y, Z, Millennium. Essa geração Millennium, e talvez a geração precedente, ela tem uma facilidade muito maior de se conectar com a rede, ela já nasceu praticamente dentro da rede. Então, é completamente diferente, por exemplo, de pensar como eu, talvez mesmo você, como as pessoas um pouco mais velhas, elas se conectam. Isso faz com que realmente essa hiperconectividade dos jovens possam passar uma ideia de um melhor preparo para o mundo. Em alguns casos, realmente isso ocorre, mas ele traz também alguns efeitos que é quase que como se fosse assim, uma certa, eu brinco, eu chamo de fobia do tempo lento, uma certa dificuldade de ter um tempo para elaborar algo maior e um grande empobrecimento da capacidade de reflexão de situações que exigem reflexão e não sejam apenas um videogame na vida. A vida não é um videogame que você tem que agir rapidamente e decidir tudo. E essa aceleração que tem no momento que você é capturado por uma imagem, você vê uma imagem e tem que tomar uma decisão de uma hora para outra, retira um tempo precioso que é o tempo da reflexão, que é o tempo onde a gente elabora os lutos, o tempo onde a gente tem a percepção do outro. Porque se a gente ouve algo, pega uma notícia e imediatamente a gente já posta, isso mostra que a gente está muito mais preocupado em dizer do que em escutar. Então, me parece que a maior dificuldade que a gente tem, e aí sim engendra uma certa solidão, é que, isso nos torna extremamente reféns da aprovação alheia. Antigamente a gente tinha a aprovação necessária do nosso grupo de amigos, né, da escola, do trabalho, mas agora quem vai nos aprovar com likes ou não é o Instagram, é o Facebook, são as redes sociais de pessoas que você não sabe, não faz a mínima ideia quem sejam, né? Então isso dá uma certa precariedade muito grande e nos torna reféns de cada vez mais likes. Por outro lado, é isso, é a dificuldade de ouvir o outro, o que acaba que o que deveria ter sido feito para criar uma ponte vem criando também muitos muros. Pois é, Marcelo, acho que tinha que pegar um trechinho do que você falou, frisar e espalhar por aí para todos os brasileiros pararem e ouvirem um pouco mais, que é o que você diz, né? Esse momento de você refletir, escutar e não simplesmente aí soltar a sua metralhadora
de discursos, acho que faria bem para todo mundo aqui. Agora, tem um outro lado da rede social também, que é a interação, né? A gente que trabalha aqui com comunicação utiliza muito desse tipo de recurso, então para quem está hoje, quinta-feira, dia 1º de agosto de 2019, assistindo a gente pela live no Facebook, pode mandar perguntas, eu estou recebendo várias aqui, nem perguntas, mas mais comentários também, tem muita gente comentando o que a gente está discutindo aqui sobre impactos da saúde, sobre a questão dos investimentos em saúde pública, então vou aproveitar aqui e abrir o espacinho para divulgar algumas dessas informações. A Cristina, por exemplo, nos traz a questão da distribuição de remédios, ela está muito preocupada com a questão dos pacientes transplantados, que tem tido aí uma falta de remédios na rede pública contra a rejeição de órgãos. Ela chega a dizer que o governo acaba matando a população com isso, fornece o transplante, mas não dá essa assistência depois com os medicamentos. Mas manda um abraço para a gente aqui, parabeniza pelo programa. Obrigado, Cristina, pelo recado. Também o Pedro dá uma dica importante, que é a educação. Segundo ele, a educação é uma ferramenta, uma população que aprende a se cuidar, para cuidar da saúde, cresce saudável. Acho que nesse também é um consenso, né? Nossos doutores aqui no estúdio também já estão concordando com você, Pedro. Obrigado também pelo recado. E ainda tem o Lailton nos dizendo que ser feliz ao lado de quem amamos é o que faz bem para a saúde. Acho que também chegamos num consenso aqui. E a Celina também diz que a felicidade é estar viva, que essa é a maior de todas as felicidades, faz bem para a saúde. Muito obrigado aí se você está acompanhando a gente, como eu disse, hoje na live no Facebook. Mande sua mensagem no Facebook ou também no Instagram do Futura, tem lá uma enquete. Agora, voltando a falar de rede social, pelo outro lado, uma questão de uma análise sobre o nosso comportamento aqui, voltando a falar com o Marcelo. O Marcelo lançou um livro chamado Selfie, logo existo. Pois é, sua vivência aqui que indica pra gente, Marcelo, a presença nas redes sociais hoje tem determinado muito como é que as pessoas se veem, como é que a gente consegue pensar nisso, né, em conexões diversas, para além do que a gente está vendo aí, o que a gente sente, como é que você acredita que o que era feito supostamente para unir as pessoas tem tornado os usuários de redes sociais mais solitários? Sim, inicialmente é preciso entender que isso daí é muito conhecido, inclusive até nas neurociências, ou seja, o smartphone é um instrumento que ele foi feito para nos conectar. Mas perceba que o smartphone virou um instrumento em si, ou seja, hoje gozamos e temos o prazer do smartphone. Então ele passou essa finalidade em si e o nosso portal para o mundo, né? Obviamente, a gente percebe o tanto que isso deu distorções, como a gente tem um grande exemplo das eleições passadas, e isso também aconteceu nos Estados Unidos, onde houve um certo declínio dessa grande imprensa, que era uma imprensa que fazia um certo filtro, e hoje a gente tem um imediatismo do contato com coisas horrorosas, por exemplo, sem o mínimo de filtro. E a gente percebe como isso cria uma angústia, porque, por exemplo, uma pessoa que morre na Palestina hoje em dia, vocês percebem isso nas redes sociais, ela vai morrer a cada 15 minutos na página de alguém. Então isso dá uma certa expressão de um catastrofismo muito grande do que vai acontecer, que nos leva realmente a uma certa depressão. Por outro lado, eu costumo dizer que não existe almoço grátis. Quando o almoço é grátis é porque você é a sobremesa. Ou seja, na hora que esses serviços como Facebook, Instagram e por aí vai, eles nos oferecem serviços geniais, WhatsApp, de conexão, mas também eles pegam todos os nossos dados, porque, claro, o objetivo disso é vender muita coisa. E é clássico um princípio do capitalismo de que para se vender muito é preciso tornar as pessoas adictas. E só ficamos adictos do mesmo. Então, é aquela famosa frase, se você gostou de tal música, você vai gostar dessa, compre essa música. Se você gostou de tal filme, você vai gostar desse filme. E o que isso faz? Isso acaba que cria verdadeiras ilhas de segregação, onde apenas consumimos e vemos mais do mesmo. Por exemplo, na hora que eu vou para um Tinder e eu digo que eu só quero me relacionar com pessoas loiras que têm tal profissão, eu perco completamente a contingência do amor, né? Estão falando tanto do amor, que é o fato que, de repente, eu pensava nisso, eu vou encontrar o amor de uma morena, que não tem nada a ver com a profissão, com uma outra pessoa. Ou seja, esse direcionamento que faz com que a gente se sinta aparentemente dono do nosso próprio cardápio, do mundo,
no fundo, nos torna escravos de escolhermos sempre as mesmas coisas. Então, isso vai criando não só barreiras de segregação, como adições, e como também essa nossa dificuldade de perceber a verdadeira alteridade, perceber pessoas que pensam diferente, mundos diferentes. Aparentemente, a gente tem um mundo nas redes sociais, mas percebam que aos poucos nós vamos criando ali os nossos hábitos e vendo apenas mais do mesmo. É verdade, mas a gente acaba ficando dentro de uma bolha, né? Eu quero voltar a falar com você daqui a pouquinho, mas primeiro trazer a discussão aqui para o estúdio, porque parece que a gente está falando de rede social, que é algo muito distante, mas isso tudo tem a ver também com coleta de dados, como já bem disse o Marcelo. Renata, a gente pensando em saúde pública, né? A gente tem sistemas digitais, como o DataSUS, o eSaúde, eles já dão conta de registrar algum tipo de evidência nesse sentido, impacto nas políticas públicas, a partir dessa coleta de dados também, de quando o usuário vai até um serviço público? Não, são sistemas importantíssimos de dados abertos, tem diversos estudos feitos, mas eles captam muito a questão hospitalar, né? Ainda nosso registro de dados é em cima da doença. É a doença e não é a prevenção, não é a saúde. É a notificação da internação, da doença compulsória, da morte, mas a gente tem muito pouco dado da vida cotidiana, né? Então, ainda reflete um sistema que capta dados de doença, enquanto a gente pode migrar e está, né, responsável por isso, captando dados mais da saúde. E cabe até na rede social, porque a gente pode não ficar mostrando só... Se a gente passa a olhar a saúde, se a gente passa a olhar as coisas positivas e compartilhar, é todo um processo também que migra, né? A gente compartilha a saúde, não a doença, compartilha as coisas positivas. Então, acho que é uma mudança cultural, mas os dados são fundamentais, que existem, dados abertos, que diversas instituições pesquisam e chegam a conclusões relevantes, mas ainda acho que são dados limitados de alguma forma, né, para o que a gente precisa. A gente falou no comecinho do programa sobre Pesquisa Nacional de Saúde, que eu acho que pode influenciar também nesse sentido. Agora, um gancho que você traz, Renata, é a gente olhar também para a rede social como algo positivo. Por exemplo, você pode ter uma série de informações que vão beneficiar a sua saúde, você pode seguir, aí depende do perfil que você segue, pode ter informações sobre qualidade de vida, alimentação saudável. Então, também é um pouco do filtro que o Marcelo mencionava, do que você consome também ao entrar na rede social. Agora, o Dr. Carlos está aqui com a gente também, fala sobre felicidade baseada em evidências, né? Você tem pesquisado um pouco nesse sentido. Que discussões isso traz para a gente na medicina de hoje, do que a gente pode esperar para o futuro? Felicidade e evidência, como é que se mede isso, doutor? Isso é um tema muito interessante, porque quando, por exemplo, você olha para os locais do mundo onde se atinge as idades mais longevas, né? E a National Geographic andou estudando essas zonas e chamou elas de zonas azuis, você tem uma correlação entre o bem-estar e o agravo de saúde. Ou seja, quanto maior a tua percepção, o teu bem-estar psicológico, menor é a chance de você ter agravos na saúde. Isso tem a ver com uma questão de um comportamento melhor, você adere melhor ao estilo de vida que te protege, mas também tem parâmetros biológicos que expressam essa tendência restaurativa do organismo quando você tem essa percepção de bem-estar. Então, de novo, aquilo é mente sã, no corpo são, novamente se reafirma que é mais válido do que muita gente acredita. Exato. E muitos estudos mostram isso, né? Mostram que, sobretudo, a dimensão eudaimônica, né? Ou seja, a questão do propósito da vida, tem um impacto positivo em termos de proteção aos agravos da saúde. Então, vale a pena a gente investir nisso. A tecnologia não é que é ruim, né, não é só a rede social ruim e boa. Claro que tem um aspecto enorme de chegar à informação e educação, mas o que a gente entrega, né? Não só o que você busca, mas o que as empresas, já que os dados não estão completamente nos seus domínios, o que se entrega? Se é só o interesse do consumo, é complicado, mas se a gente aproveita esses canais com questões, né, públicas, se a gente começa a trazer algumas coisas para isso, você começa a entregar, por exemplo, você está vendo pelos emojis que as pessoas usam, se elas são assustadas, felizes, tristes, você pode começar a predizer uma pessoa que precisa de uma intervenção, de um auxílio, de uma depressão. Então, ela pode ser usada. A questão é o que a gente quer fazer com a tecnologia, quanto a gente vai poder né, definir isso. A gente, Pegando esse gancho, quero voltar a chamar o Marcelo. Então, Marcelo, a gente pensando sobre uso de rede social, parece que
elas vieram para ficar, né? Vem uma, vai outra, enfim, elas estouram, depois entram em declínio, surge outra rede que acaba ficando mais popular. Mas a partir desse momento que a gente vê que é tão comum, né, as pessoas com idades muito baixas já entrando na rede social, mas pensando também numa postura como o Instagram, a gente acabou de comentar, filtrando aí o número de curtidas. Para onde é que a gente está caminhando? A gente pode apontar o futuro da nossa saúde mental a partir do uso de redes sociais? Como é que esses aplicativos, essas empresas, na verdade, têm apontado caminhos aí para onde estão nos direcionando na hora do consumo de rede social? Sim, a primeira coisa é dizer que atualmente nós temos usos formidáveis, como Renata. Renata tem um projeto que é genial, isso, as ideias que ele tem que depende das redes sociais, por exemplo. Mas nós nos tornamos um padrão globalizado e que eu chamo a atenção apenas que o consumo não deixa de trazer muitas adições. A felicidade, se a gente pensa, essa felicidade proposta pelo consumo, pela beleza, pelo narcisismo, ela é muito efêmera, é muito etérea, e no fundo é essa que traz a depressão. Por outro lado, eu trabalho, por exemplo, com 40 mil estudantes universitários aqui na Bahia, na Universidade Federal, onde nós temos programas ativos para tentar discutir a questão do suicídio, a questão da depressão desses jovens, e é claro, o instrumento que a gente usa e funciona muito bem continua sendo o WhatsApp. Já me aconteceu de receber um WhatsApp dizendo, olha, estou pensando em pular agora. E de eu estar do outro lado, simplesmente, do WhatsApp, começar ali um chat, você pode conseguir muita coisa. Então, ou seja, há um bom uso da hiperconectividade, de estar ali, lembrando que quando estamos num mundo extremamente isolados, nessa falsa comunicação, quando você não encontra um robô, quando você encontra realmente alguém do outro lado a fim de te escutar, isso é precioso. Então, para mim, o bom uso das redes sociais é aquele uso que mantém a palavra rede social. Ou seja, é aquele que, por exemplo, como no projeto da Renata, ou seja, tem alguém pensando o que fazer com aquele dado, que não seja só vender, que seja realmente reverter para você que está usando para a sua saúde, que tem alguém do outro lado da linha, que não queira somente rivalizar com você, quem tem um filho mais bonito, quem foi para mais países, quantos selfies tirou com a Torre Eiffel no fundo e por aí vai, mas que queira realmente admirar você, né? Assim, pelo que você é e que consiga se conectar. Ora, com esse empobrecimento do Instagram, a nossa vida, por outro lado, perdeu enormemente a intimidade. A intimidade nossa virou um espetáculo, né? Nós somos, digamos assim, fazemos um show cotidiano que o café que eu estou tomando, o hambúrguer que eu estou fazendo, se ele não for visto, é como se tivéssemos perdido o sabor daquilo. É nessa meia neurose cotidiana que eu acho que as redes sociais têm um efeito de afastar mais do que ligar. Mas a tecnologia, ela pode ser fantástica, pode servir e veio para ficar, é isso mesmo. Apenas eu ainda sugiro a vocês para manterem os CDs e os discos de vinil, que a gente não sabe o dia do apagão, se suas fotos vão estar todas lá, você vai perder todas as fotos. Pois é bom continuar tendo um bom HD aí, com espaço de memória suficiente para guardar as memórias todas, porque um dia que o senhor Zuckerberg resolver fechar Facebook e Instagram, perdeu aí décadas da história das pessoas, né? Marcelo, vou precisar me despedir de você, agradeço muito a sua participação no nosso debate de hoje, a gente volta a conversar em outra oportunidade. Até a próxima. Até a próxima, um abraço a todos. Valeu. Pois é, falando do futuro da saúde, é claro que a gente precisa também olhar para o passado. Foi em 2003 que o primeiro sequenciamento de DNA foi concluído. O anúncio do genoma humano, lembra? Saiu muito por aí nas notícias. Ele foi feito depois de 13 anos de trabalho e de um investimento de alguns bilhões de dólares. Hoje, o mapeamento genético já está mais acessível. O sistema de saúde lá do Reino Unido, por exemplo, tem a intenção de personalizar a assistência médica a partir do mapeamento de 1 milhão de genomas até o ano de 2023. Pois é, isso lá no Reino Unido por enquanto. Por aqui, no Brasil, cresce o mercado de startups que usam também o código genético para individualizar dietas, para aprimorar diagnósticos de doenças. Mas será que a tecnologia tem sido usada aí para melhorar muito a relação dos humanos, para descobrir qual é a essência que a gente tem aqui dentro? O documentário Humanos, que foi exibido aqui no Futura, levanta essa questão, entre outras. A gente vai ver um trechinho agora. Confere aí.
Betul sia. Cuma mu lene pani. Cuma lene pani mu. Le di nido. Cuma mu ne pa koni. Sapali mata te kele ba. Mata te kele nino. Nino pucha. Nino. Ni te ne. Re thứ quá tadi. Atau mula cuma misi lah nanti kui. Cuma ni. Après la mort, il n'y a plus rien. Il faut rigoler. On va au ciel, mais on ne prend pas le bon chemin. Quand on va à la terre, on va au ciel, on ne prend pas le bon chemin. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une vie après la mort, moi. Je n'y crois pas du tout à ça. Quand je pense à ma grand-mère, que j'aimais énormément et qui est morte depuis longtemps maintenant, je me dis, le souvenir s'efface à toute vitesse. L'image devient floue. Quelquefois, même le son de la voix disparaît. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qui reste? J'ai peur de ça. C'est une peur qui est totalement irrationnelle, qui repose sur quelque chose de complètement archaïque, de complètement tribal, je pense, parce que ça me remue terriblement. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit de l'ordre de l'orgueil ou quelque chose comme ça. C'est autre chose. Ça rejoint un peu le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on a fait là? Pourquoi je suis là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je laisse? J'aimerais laisser quelque chose, oui. Pois é, o Marcelo, nosso convidado que falava pelo Skype, dizia sobre momentos de ouvir, sobre momentos de refletir, contemplar. É um pouco do que esse documentário nos convida a fazer. Ele percorre o mundo inteiro para entender a essência humana e está disponível na íntegra lá no Futura Play. Você pode procurar Humanos e assistir aí na íntegra quantas vezes quiser. Bom, a gente fica aqui até parando e contemplando, né, o que essa galera estava nos passando em trechinhos de depoimentos, pensando sobre a nossa vida também. A gente espera ter provocado você aí do lado de lá também pensar um pouquinho sobre a sua existência, o que você vai deixar aí de obra para o mundo onde você vive, na sua comunidade. Mas para a gente encerrar ainda o nosso programa, tem mais um pouquinho de debate. Eu quero saber aqui do Carlos e da Renata. A gente sabe que o medo de morrer e também esse desejo de deixar algo para o futuro são questões que historicamente, né, mexem, movem a humanidade. O que vocês acham que esses elementos todos que a gente falou sobre o futuro da saúde, que a gente pode acrescentar aí nesse momento de final de vida, ou de olhar qual é a nossa função aqui na Terra? Eu acho que esse mistério, né, que a gente não sabe o que vem depois da morte, né, se tanto fala disso. O fato é que a única coisa que a gente dispõe, levando em conta tudo que já aconteceu, o que está por vir, é o momento presente. Uhum. Eu acho que a gente está presente naquilo que a gente está fazendo, aumenta a nossa chance de se sentir melhor, né? Uhum. Eu acho que Montaigne falava uma coisa que era: o homem que teme sofrer já está sofrendo pelo que ele teme, né? E que a gente que te trazer a nossa atenção para o presente momento é uma forma da gente ser mais feliz, ser mais pleno, ter um custo emocional menor. E é no presente que a gente consegue realmente se manifestar na vida, né? Eu acho que planejar é muito importante, mas a gente agir agora é o que faz toda a diferença. Renata? Acho que momento presente, sem dúvida, mas é a gente se responsabilizar pelo que a gente cria, né? Porque, no fundo, é sempre escolha, né? Assim, das possibilidades de olhar, de fazer. Então, a gente fala muito dessa responsabilização com a saúde, mas em todas as áreas eu acho que a gente pode fazer diferença, mudar e estar mais conectado com, de verdade, o que te move, o que você sente, menos com o olhar dos likes e com o outro, né? Então, eu acho que essa é. Aí, no fundo, a gente morre, né? Quem
sabe que vai morrer, não morre como você viveu. Quem viveu com amigos e com tudo, morre com esse contexto. Então, é o que a gente está criando. Então, vamos criar o melhor que a gente pode. É isso aí, você que está acompanhando nosso programa, os especialistas falando aqui, ó, é menos celular, claro que é importante, eu não estou tirando a importância, o programa inteiro na minha mão, mas no momento certo é estar presente. Eu acho que esse momento é importantíssimo aqui, é estar na mesa do restaurante, no jantar com a família, ou enfim, no café da manhã, seja onde for, ou no ponto de ônibus conversando, contato humano, acho que isso nos diferencia das outras espécies e que vai fazer o bem aí para todos nós. Mas a gente fala muito de internet aqui também, estamos ao vivo pela internet, reproduzimos os programas gravados na internet e a gente acredita que a internet achou uma forma genial de traduzir a nossa realidade, que são os memes. Então vamos a eles para acabar o nosso programa de hoje. Tem aí essa pequena criança, ser saudável, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, dormir 8 horas por dia, ir bem nos estudos, ter vida social, ser responsável. Acho que ela cansou de tudo isso. Muito bom, muito bom. E ainda o nosso clássico Chapolin Colorado, solteiro, namorando. O importante é ter saúde. É isso aí, Chapolin. Tem mais memes? Não, encerramos por hoje então. Carlos e Renata, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Valeu. Prazer. Obrigada. Você que nos acompanhou sabe que tem debate toda semana ou todos os dias. Se encontra todos os episódios lá no Futura Play, enderecinho aqui embaixo. Beijos e abraços e até a próxima.